Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui algumas inequações com exponenciais. Bem, vou então neste vídeo propor-me a resolver estas quatro situações onde temos inequações com exponenciais. Vou começar então aqui pela primeira, 12.4. 12.4, quer dizer, temos a seguinte desigualdade. É levantado a x menos 1 menor do que x vezes é levantado a x. Quer dizer, aqui temos uma situação onde temos a exponencial, é elevado a x, só que está aqui a multiplicar por um polinómio do primeiro grau. Tu, para resolveres isto, vais ter que passar todos os termos para o primeiro membro. E passando então todos os termos para o primeiro membro, isto ficaria é levantado a x menos 1 menos x vezes é levantado a x menor do que 0. Agora, o que podes fazer aqui é exatamente nesta primeira exponencial, quer dizer, decompor isto. E para decompores isto, eu vou então apelar à propriedade das regras das potências, que me diz que se eu tiver assim um a elevado a n a dividir por outra potência com a mesma base, um a levantado a t, quer dizer, isto dá-me a levantado a n menos t. Quer dizer, e o que tu queres aqui é separar aqui este expoente. Ou seja, vou apelar esta regra, mas andando assim, andando neste sentido, fazendo esta separação. Sendo assim, quer dizer, isto há de ser equivalente, fazendo então a separação aqui desta primeira exponencial, isto ficaria e elevado a x, quer dizer, a dividir, né? Como tens aqui menos, ficaria então a dividir por e levantado a 1, ok, que eu vou deixar e. E depois tens menos x vezes e levantado a x menor do que 0. Agora, nesta fase, o que é que tu podes fazer aqui? Repara, tens que arranjar aqui uma forma de, nesta desigualdade, separar a exponencial. Quer dizer, tens que arranjar aqui uma forma de separar a exponencial do polinómio. Caso contrário, não terás armas para resolver isto. Então a forma de conseguir separar aqui a exponencial do polinómio passa por... Quer dizer, normalmente a estratégia que se usa passa então por colocar alguma coisa em evidência que nos permita fazer essa separação. Então repara que aqui no primeiro membro da desigualdade, tu tens aqui neste primeiro termo e levantado a x e no segundo termo também existe e levantado a x. Então isto sugere-me que eu consiga fatorizar esta expressão colocando exatamente este termo, quer dizer, o e levantado a x, em evidência. O que seria então equivalente a colocar assim o e levantado a x em evidência. Abriria então parênteses, quer dizer, se o e levantado a x está aqui em evidência, sobra 1 sobre e depois menos, quer dizer, e neste segundo termo, se já tens o e levantado a x, quer dizer, sobra exatamente x, menor do que 0. Quer dizer, e com esta fatorização conseguimos separar aquilo que pretendíamos. Quer dizer, separamos então o exponencial do polinómio. Agora, como é que tu resolves isto? Quer dizer, o pessoal aqui volta e meia fica tentado a aplicar nesta situação o anulamento do produto, dizendo, por exemplo, isto há de ficar é levantado a menos x menor do que 0 e 1 sobre e menos x menor do que 0. Só que quer dizer, repara que isto não tem nada a ver com o anulamento do produto. O anulamento do produto é feito quando tens uma igualdade a 0, não uma desigualdade. Tu aqui, nestes casos, terás de aplicar uma estratégia que já fazias no 11º ano, que seria quando tinhas estas inequações com multiplicações de expressões com variáveis. O que terias que fazer era uma tabela onde colocarias aqui este termo, assim um e levantado a x, depois, quer dizer, aqui em baixo colocarias o outro fator, que seria 1 sobre e menos x, depois farias então uma tabela de sinais, analisando o sinal de levantado a x, analisando este sinal, e depois, quer dizer, na terceira linha, tratarias então o sinal do produto e depois avaliavas quando é que esse produto era menor do que 0. Mas neste caso, e apenas neste caso, por ser relativamente especial, não há necessidade de fazer a tabela, porque repara, é levantado a x, esta exponencial é levantada a x é sempre maior do que 0. Se pensares no gráfico desta exponencial é levantada a x, que seria algo parecido com isto, quer dizer, repara que esta função é sempre positiva para qualquer valor de x. Então, quer dizer, devias dar aqui essa indicação como
L levantado a x é sempre maior do que zero, e isto para todo o x pertencente então aos números reais. Então, sendo assim, esta desigualdade é fácil de resolver, porque se L levantado a x é sempre positivo, e se eu quero que o produto seja negativo, basta-me garantir que este segundo fator seja negativo, de tal forma que o produto entre um número positivo e o negativo me dá então negativo. Peço desculpa. Quer dizer, então, para resolver isto seria então equivalente, basta que digas que 1 sobre E menos x terá que ser então menor do que zero. O que, resolvendo isto, será então equivalente a ter menos x, trocando aqui quer dizer, subtraindo 1 sobre E, ambos os membros, né? Ficava menos x menor ou igual que 1 menos 1 sobre E. Trocando agora os sinais, quer dizer, o x ficava positivo, tens de trocar a orientação da inequação, ficaria então maior que 1 sobre E. E isso seria então a resolução desta igualdade. Agora tens de dar ao conjunto de solução, né? Repara, x maior do que 1 sobre E, o teu conjunto de solução seria exatamente um intervalo aberto que viaja de 1 sobre E até mais infinito. E isto então estaria resolvido. Noutra situação, quando tens um produto, né, podes fazer uma tabela de sinais, caso alguma das expressões não tenha sempre o mesmo sinal. Nesse caso, terias mesmo que fazer a tabela de sinais. Aqui, como L levantado a x é sempre positivo, basta então trabalhar o segundo fator. Isto acontece, por exemplo, também se tivesse x ao quadrado é sempre positivo, ou x à quarta, então poderias agir desta mesma forma. Caso contrário, tens de fazer a tabela de sinais, já fazias no 11º ano. Quer dizer, vou passar então à segunda desigualdade. Vou então fazer a 12.6, que seria 7 elevado a x menos 8. Então agora aqui a 12.6. Teríamos então o seguinte: 7 levantado a x menos 8. Penso que temos menor ou igual do que menos 7 levantado a menos x, parece mais 1. Menos 7 levantado a menos x mais 1. Menos 7 levantado a menos x mais 1. Quer dizer, a ideia para resolver isto, vou passar outra vez tudo para o primeiro membro. Ficaria então com 7 elevado a x menos 8. Quer dizer, e este termo, ao passar para o primeiro membro, fica então positivo. Então teria mais 7 elevado então a menos x mais 1. Quer dizer, mais uma vez, vou aplicar aqui a regra das potências de forma a decompor este expoente. Mas agora, visto que tenho uma soma, vou aplicar a propriedade das regras das potências quando se multiplicam dois expoentes com a mesma base. Então, se tivesse a elevado a um n vezes a elevado a um t, isto dá simplesmente a elevado a n mais t. E o que eu vou procurar aqui é tomar o sentido inverso. E tomando o sentido inverso de forma a separar, o que eu obteria, quer dizer, aqui menor ou igual, se esvaziei o segundo membro, fica 0. Ficaria então com 7 elevado a x menos 8, fazendo a separação, quer dizer, isto ficava mais 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a menos x. E repara que se aqui aplicas esta regra das potências, somarias então os expoentes, o que ficarias com este termo aqui em cima. Agora, menor ou igual do que 0. Agora, quando tens um expoente negativo, que é este caso, quer dizer, eu vou apelar também a uma regra das potências que me diz que a elevado a menos n é a mesma coisa que, quer dizer, para eu obter o expoente positivo, eu inverto, faço aqui a inversão da base. Ou seja, isto seria a mesma coisa que eu ter 1 sobre a elevado a n. E então aplicarei aqui este 7 elevado a menos x, exatamente esta propriedade das potências. O que quer dizer que a minha desigualdade, aqui sinais de equivalente, há de ficar então equivalente a 7 elevado a x menos 8 mais, quer dizer, então apelando aqui a esta propriedade, isto ficará 7 a dividir por 7 elevado a x menor ou igual do que 0. E agora o que farei será fazer a redução ao mesmo denominador. Colocaria aqui 1,
colocaria aqui 1, colocaria também sobre 0, apesar do 0 não fazer qualquer diferença, né? Porque vezes 0 continuará sempre a dar 0, e fazia a redução ao mesmo denominador, que seria o denominador comum, que eu vou considerar 7 elevado a x. Multiplicava aqui então por 7 elevado a x, multiplicava aqui por 7 elevado a x, aqui multiplicava por 1, o 0 multiplicaria por 7 elevado a x, apesar de não fazer grande diferença. Quer dizer, com isto, obtenho então a seguinte equivalência. 7 elevado a x vezes 7 elevado a x, repara aqui numa coisa, terás que fazer aqui a redução, né, ao numerador e ao denominador. 7 elevado a x vezes 7 elevado a x, apelando então à propriedade das potências, quer dizer, isto que é 7 elevado, adiciona os expoentes, o que daria 2x. Sendo assim, isto vai ficar 7 elevado a 2x. Quer dizer, 7 elevado a x vezes menos 8 dá menos 8 vezes 7 elevado a x. 1 vezes 7 dá 7 menor ou igual do que 0. Agora, quer dizer, tu aqui tens um caso que é um típico caso onde tens de fazer uma mudança de variável. Repara que eu vou aqui fazer uma pequena manipulação. 7 elevado a 2x é a mesma coisa que eu considerar 7 elevado a x e levar então isto ao quadrado. Menos 8 vezes 7 elevado a x mais 7 menor ou igual do que 0. E agora quero que tenhas especial atenção, quer dizer, eu tenho aqui 7 elevado a x e tenho aqui 7 elevado a x. Então, quer dizer, eu para resolver esta equação, eu vou apelar aqui a uma mudança de variável. E a mudança de variável que eu irei fazer é exatamente esta, quer dizer, eu vou designar outra variável que há de ser exatamente igual a 7 elevado a x, ou seja, eu diria então que y seria 7 elevado a x. Tenho que ter atenção porque este y tem que ser sempre maior do que 0. Este y tem que ser sempre maior do que 0 porque estás a dizer que o y é igual a esta exponencial, que é 7 elevado a x. E se tiveres em mente o gráfico da função exponencial, que seria assim, isto é 7 elevado a x, repara que as imagens desta exponencial, o contradomínio, as imagens, são sempre positivas. Daí se estás a dizer que y é igual a 7 elevado a x, tens que garantir que este y é sempre um valor positivo. E quer dizer, isto parece que é quase trivial, mas isto vai assumir relevância em alguns resultados que podes ter, quer em equações, quer em inequações. Isto que está aqui é extremamente importante quando fazes a mudança de variável. Quer dizer, aplicando então agora a mudança de variável, 7 elevado a x é y, eu então teria y ao quadrado menos 8y mais 7 menor ou igual do que 0. Quer dizer, e o que vais fazer aqui é a aplicação da fórmula resolvente. E então, fazendo aqui um cálculo auxiliar, aplicando a fórmula resolvente, tens esta equação, y quadrado menos 8y mais 7 igual a 0. Estou a fazer assim aqui um cálculo auxiliar. Só ver aqui 12.6. Resolvendo isto com a fórmula resolvente, tu obtens as seguintes soluções. Y igual a, fazendo aqui os cálculos, dá y igual a 1 ou y igual a 7. Quer dizer, e para que é que eu quero os zeros? Para que é que eu quero os zeros? Quer dizer, tens aqui uma desigualdade do segundo grau. Tens aqui uma desigualdade do segundo grau. Como é que se resolve uma desigualdade do segundo grau? Eu vou ter que pegar nesta expressão que representa uma expressão do segundo grau, um polinómio do segundo grau, e para trabalhar o sinal desse polinómio, a estratégia que já usas, desde o 10º ano, é exatamente, quer dizer, desenhar a parábola. Isto vai dar uma parábola e repara, tens que saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Repara, quem manda isso é o coeficiente aqui do termo que está ao quadrado, quer dizer, cujo coeficiente é 1, então sendo que o teu A é maior do que 0, quer dizer que a concavidade é assim voltada para cima. O que vamos ter então uma parábola, e tem 2 zeros, então quer dizer, ela ficará mais ou menos assim. Mais ou menos assim, onde aqui terás este 0, que será o teu 1, e aqui terás o segundo 0, que será o teu 7. Agora repara, antes deste 0, quer dizer, esta expressão é positiva, para valores de y menores do que 1 é positiva, para valores de y compreendidos entre 1 e 7, quer dizer, esta expressão de segundo grau toma valores negativos, e para valores de y superiores a 7, esta expressão do segundo grau toma valores positivos.
agora o que tu queres é exatamente que esta expressão seja menor ou igual do que zero. Então, quer dizer, aqui a tua zona será este intervalo que irá de 1 a 7. Mas, quer dizer, tens de ter aqui algum cuidado, porque, quer dizer, tu não podes meter o conjunto de solução, que serão os intervalos que, quer dizer, menor ou igual que zero, seria então de 1 a 7 fechado. Não, isto está errado. Porquê é que isto está errado? Apesar de matematicamente esta abordagem estar correta. Quando tu queres resolver esta desigualdade, tu estás a tratar o x, não o y. E este conjunto de solução seria o conjunto de solução para o y que tu mudaste a variável. Só quer dizer, esta desigualdade tem que ser resolvida para x e não para y. O que é que deverás fazer agora? Quer dizer, visto que a tua mudança de variável que fizeste seria y igual a 7 levantado a x, quer dizer, tu agora estas soluções tens aqui y igual a 1 e tens aqui y igual a 7, tu tens de voltar a esta mudança de variável de forma a perceber quais são os valores de x que te dão estes valores de y, ok? Daí igualavas então 7 levantado a x igual a 1 ou 7 levantado a x igual a 7. Quer dizer, e resolvendo aqui estas equações exponenciais, quer dizer, o 1 pode dizer que o 1 é 7 levantado a 0, quer dizer, tinha 7 levantado a x igual a 7 levantado a 0, ou 7 levantado a x igual a 7, quer dizer, vou até colocar ali o 1 para que fique mais evidente. Sendo assim, quer dizer, duas potências com a mesma base só são iguais se o expoente for igual, né? Se x for igual a 0, ou então se x for igual a 1. Sendo assim, o teu conjunto de solução, quer dizer, os valores x te dão este valor, seria x igual a 0, e os valores x te dão este valor de y, seria x igual a 1. O que quer dizer que o teu conjunto, este conjunto de solução estaria errado, o teu conjunto de solução seria então o intervalo fechado que viaja não de 1 a 7, mas sim de 0 a 1. Okay? E esta seria então o conjunto de solução para esta desigualdade. Como estes y são ambos positivos e neste intervalo, quer dizer, de 1 a 7, quer dizer, apanhas os y todos positivos, o y é sempre maior do que 0, então, quer dizer, não há problema relativamente ao domínio desta mudança de variável. Está tudo bem, não tens de ter nenhum cuidado final. Quer dizer, e então este exercício estaria resolvido. Vou então passar à próxima desigualdade. Teria então 3 elevado ao módulo de x menos 3 menos 1. Então teria agora o seguinte problema, quer dizer, 13.7. Terei então o seguinte: 3 elevado então ao módulo de x menos 1. Pois, já me perdi. Terei que voltar a ver. 3 elevado então ao módulo de x menos 3 menos 1. 3 elevado então ao módulo de x menos 3 menos 1 menor ou igual do que a raiz quadrada de 3. Eu penso mesmo que é isto, mas vou obviamente confirmar para não começar a resolver isto com o enunciado errado. 3 levantado ao módulo x menos 3 menos 1 menor ou igual que a raiz quadrada de 3. Penso que é isto que tens. 3 levantado ao módulo x menos 3 menos 1, exato, está certo. Sendo assim, vamos então resolver. Quer dizer, como é que se resolve estas desigualdades com o módulo? A estratégia que eu aplicarei aqui será, então, quer dizer, igualar duas potências. Quer dizer, aqui terei uma desigualdade. Mas, quer dizer, eu vou apanhar estas potências de ambos os lados e vou tentar colocá-las na mesma base. Quer dizer, esta tem base 3, aqui tem raiz 3, mas, quer dizer, isto dá para colocar, esta raiz é possível transformar numa potência de base 3, apelando então a esta regra das potências, que me diz que a raiz de índice n, sendo o radicando uma potência, né, o próprio radicando sendo uma potência, ou seja, ter um a levantado a t, quer dizer, esta raiz é então transformada numa potência de expoente fracionário, ficando a levantado a t sobre n. O que quer dizer que esta desigualdade é equivalente então a ter 3 elevado então ao módulo de x menos 3 menos 1 menor ou igual, e aqui quer dizer é a raiz quadrada de 3 elevado a 1, isto fica simplesmente 3 levantado a 1 meio.
Quer dizer, depois de termos então aqui a desigualdade em ambos os membros da desigualdade está uma potência de base 3, então podemos, visto que a exponencial é uma função injetiva, podemos então trabalhar apenas a condição com os expoentes. E visto que esta base é uma base maior do que 1, também não há nenhum problema aqui com a orientação da inequação. Sendo assim, então esta desigualdade ficaria reduzida à seguinte condição: o módulo de x menos 3 menos 1 menor ou igual do que 1 meio. E agora o que tens aqui de resolver é esta condição com o módulo. E a primeira fase da resolução destas condições com o módulo passa então por isolares o módulo no primeiro membro. Isolando então o módulo no primeiro membro, ficaríamos com o módulo de x menos 3 menor ou igual, quer dizer, aqui fica 1 meio mais 1. E repara que 1 meio mais 1 é exatamente igual a 3 meios. Se fizesse a redução ao mesmo denominador, né, multiplicavas por 2, 2 mais 1, 3 meios. O que quer dizer que eu aqui terei então 3 meios. 3 meios. Agora, com isto temos então o módulo isolado aqui no primeiro membro. E quando falo em isolamento do módulo, imaginem que tinham aqui assim um menos atrás. Quer dizer, teriam que tornar isto positivo, ok? Para depois ficar mais fácil a resolução. Isolar é mesmo isolar o módulo aqui neste membro e, quer dizer, quero isolá-lo e quero que seja sempre positivo. Se tivesse um menos, quer dizer, trocava tudo. Mudava o sinal da orientação da inequação e trocaria então o sinal do valor que estaria ali no segundo membro. Não é o caso, mas fica já aqui a deixa. Agora, teremos que perceber esta interpretação. O que é o módulo? O que é o módulo de um número? Quer dizer, com esta interpretação, isto fica relativamente acessível de resolver. O que é o módulo de um número? Eu, se pensar assim na reta real, onde tenho aqui a origem, o módulo não é nada mais do que a distância relativamente à origem. Então reparem, eu tenho aqui o módulo de x menos 3, que será a distância deste valor x menos 3 relativamente à origem. Eu quero que essa distância seja então inferior a 3 meios. Inferior ou igual. Primeiro pensarei quais são os valores aqui na reta que estão exatamente a uma distância de 3 meios da origem. Quer dizer, teria então aqui claramente o 3 meios, quer dizer, mas também o menos 3 meios, encontra-se a uma distância da origem exatamente de 3 meios, ou seja, de 1,5 unidades. Ambos os valores estão a esta distância da origem. Isto é que é o módulo de um número. É a distância relativamente à origem. Será exatamente aqui esta distância. Esta distância destes números seria, para ambos os casos, 3 meios. Agora, eu quero que essa distância seja uma distância inferior a 3 meios. Então, será uma distância inferior a 3 meios, quer dizer, eu aqui na reta terei exatamente este intervalo. Não é? E como é que eu posso definir este intervalo? Serão então um conjunto de valores superiores a menos 3 meios, e, quer dizer, vou ter que intersetar com o conjunto dos valores inferiores a 3 meios, porque repara que se eu disser apenas superiores a menos a 3 meios, dava-me tudo. Né? Superiores a menos 3 meios dava-me tudo, inclusive, por exemplo, o 2. O 2 é superior a menos 3 meios, mas o 2 já não estaria a uma distância inferior a 3 meios da origem, teria uma distância superior. Então, de forma a eu apanhar apenas esta zona, eu terei que trabalhar aqui uma interseção superior a menos 3 meios e, em simultâneo, inferior a menos 3 meios. Então é com isso que eu vou desdobrar o meu módulo. Fiquemos então com o seguinte: x menos 3, que é o que está dentro do módulo, né? O que terá exatamente esta distância, terá que ser superior ou igual, né? Pode ser igual a menos 3 meios, e interseção com o mesmo valor que está dentro do módulo. Eu estou a trabalhar a distância deste número relativamente à origem, terá que ser inferior ou igual a 3 meios. E agora terei que resolver aqui esta interseção entre condições, que quer dizer que está fácil, porque ficava x
maior ou igual, adicionava então 3 unidades a ambos os membros, ficaria aqui com menos 3 meios mais 3, interseção com x menor ou igual que 3 meios mais 3. Quer dizer, agora é uma questão de reduzires ao mesmo denominador e terminares então a desigualdade. Quer dizer, ficava x maior ou igual, multiplicando aqui 2 vezes 3 dá 6, que menos 3 daria 3 meios. Interseção com x menor ou igual, aqui 6 e 3, 9 meios. 9 meios. Agora, para teres o conjunto final, basta que coloques estas duas condições na reta, colocá-las assim na reta, quer dizer, marcas esta, 3 meios superior ou igual a 3 meios, né? 3 assim para aqui, bola fechada, né? Penso que vocês sabem isto. Agora marcaremos a outra, inferior ou igual a 9 meios, quer dizer, se sobes, bola fechada, vens para cá, que é inferior, né? Será de menos infinito até 9 meios e terias isto. E agora, quer dizer, o conjunto final será exatamente a interseção. Então, sendo assim, o meu conjunto de solução seria o intervalo fechado que vai de 3 meios até 9 meios e teríamos então esta inequação feita. Agora, penso que falta apenas uma. Falta apenas uma. Que é a última, que é a 12.8, que é 2 elevado a 3x menos 9. Então, vou colocar aqui. Tens 2 elevado a 3x menos 9 menor ou igual. E agora teremos então o segundo membro. Teremos o segundo membro, 2 elevado a 3x menos 9 menor ou igual que menos 8 elevado a menos x mais 1. Menos 8 elevado a menos x mais 1. Menos 8 elevado a menos x mais 1. Quer dizer, e vamos então resolver esta desigualdade. Penso que isto seria a 12.9, se não estou em erro. Agora, para resolver esta desigualdade, quer dizer, como tens aqui este termo que independente, quer dizer, isto não vai dar para igualar as duas potências aqui na equação. Então o que é que fazemos? Passamos todos os termos para o primeiro membro. Então isto seria equivalente a teres 2 elevado a 3x menos 9 e passando então este termo aqui no segundo membro para o primeiro ficaria mais 8 elevado a menos x mais 1 e isto menor ou igual do que 0. Agora, quer dizer, vou desmontar aqui este expoente, cuja base é 8, vou desmontá-lo através da regra das potências, né? Que já enunciei em cima. Agora farei apenas a aplicação. Isto ficaria 2 elevado a 3x menos 9, mais, quer dizer, isto fica 8 elevado a 1 vezes 8 elevado a menos x, de tal forma que, regra das potências para a multiplicação de bases iguais, estaria 8 elevado então a 1 menos x, né? Que é o que tenho aqui, ou menos x mais 1, como quiserem pensar. Então isto ficaria 8 vezes 8 elevado a menos x, e agora tenho menor ou igual do que 0. Agora, a minha ideia passa aqui por tentar escrever esta exponencial 8 levantado a menos x e compará-la com 2 levantado a 3x e tentar nestas duas exponenciais escrever isto como potências cuja base é a mesma. Quer dizer, o 2 para escrever com base 8 não seria uma tarefa muito fácil. Seria possível, mas não fácil. O 8 facilmente se escreve com uma potência de base 2. Reparem que o 8 é a mesma coisa que eu ter 2 ao cubo. Sendo assim, isto ficaria equivalente a ter 2 elevado a 3x menos 9 mais 8 vezes, e aqui ficava com 2 ao cubo e depois tudo elevado a menos x. Apelando então à regra das potências que me diz se tiver assim um a elevado a um n e depois tiver tudo elevado a um t, quer dizer, isto a gente multiplica então os expoentes. O que ficaria com 2 elevado a 3x menos 9 mais 8 vezes 2 elevado a menos 3x. Quer dizer, esqueci-me aqui menor ou igual que 0. Obviamente não posso. Agora, visto que tem aqui um expoente negativo, peço desculpa. Visto que tem aqui um expoente negativo, o que eu farei é a aplicação daquela regra, né, que me permite transformar um expoente negativo num positivo invertendo a base, ou seja, ficaria 1 sobre 2 elevado a 3x.
Então vou fazer aqui essa aplicação. Aqui, isto ficaria então com 1 sobre 2 elevado então a 3x. O que farei a seguir é exatamente vou reduzir todos os termos ao mesmo denominador. E repara aqui que este 8 vezes 1, né, eu posso multiplicar estas duas frações e podia claramente colocar aqui o 8 aqui em cima, ou seja, em numerador desta fração. Reduzindo então tudo ao mesmo denominador, reparem que o denominador comum será este 2 elevado a 3x. Então vou multiplicar por 2 elevado a 3x, vou multiplicar por 2 elevado a 3x, aqui multiplicaria por 1, o 0 multiplicaria por 2 elevado a 3x, apesar de, quer dizer, não causa qualquer diferença. Reduzindo então, repara que 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a 3x, estás naquela regra das potências, 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a 3x, dás a mesma base e adicionas expoentes, dava 2 elevado a 6 a 6x, mas ficaria com 2 elevado a 6x, já estou a eliminar os denominadores comuns, aqui ficaria com menos 9, e aqui ficaria menos 9 vezes 2 elevado a 3x, né? Cuidado, estou aqui a fazer a redução, este aqui é que ficava simplesmente mais 8, menor ou igual do que 0. E agora quero que tenhas uma especial atenção para este caso. É que a mudança de variável que se costuma fazer não é só quando tens, quer dizer, 2x e x. Quer dizer, podes fazer a mudança de variável sempre que quiseres, ponto final. Mas quer dizer, aqui para apanhares aquela ideia da equação do segundo grau, não tem que ser apenas com 2x e x, basta que um dos expoentes seja o dobro do outro. Basta que isso aconteça. Um expoente seja o dobro do outro. Estarás sempre nessas condições de fazer a mudança de variável e apanhares uma equação do segundo grau. Então reparem, eu aqui podia dizer o seguinte, podia dizer que 2 levantado a 6x é a mesma coisa que ter 2 levantado a 3x e depois ter isto ao quadrado, da mesma forma que aqui tinha menos 9 vezes 2 levantado a 3x mais 8 menor ou igual do que 0. Até vou colocar assim mesmo para identificar a mudança de variável que farei. Repara que se eu agora fizer assim aqui a mudança de variável, onde disser que existe um y que é igual a 2 elevado a 3x, obviamente que este y terá que ser um valor maior do que 0, sempre com esta garantia, por causa das imagens das exponenciais, por causa do contradomínio da exponencial que é sempre positivo. Cuidado com isto. Fazendo então a mudança, eu obteria a seguinte desigualdade. Isto seria então o meu y, ficaria com y quadrado menos 9y mais 8 menor ou igual do que 0. E estás com uma desigualdade do segundo grau. Quer dizer que a gente resolve isto tentando desenhar a parábola, né? Se o coeficiente aqui do termo do segundo grau é positivo, que é o caso, então ela terá concavidade voltada para cima, e eu agora vou tentar perceber aqui em cálculo auxiliar exatamente os zeros. Então teria y quadrado menos 9y mais 8 igual a 0. Fazendo então aqui a fórmula resolvente, isto fica y igual a 1 ou y igual a 8. Vocês tenham cuidado porque no exame terão de apresentar os cálculos da fórmula resolvente. Eu aqui não estou a fazê-lo porque senão o vídeo ficaria ainda mais longo, mas vocês em exame têm que apresentar a fórmula resolvente e os cálculos lá, não se esqueçam disso. O que quer dizer que então que eu teria uma parábola com cavidade voltada para cima, assim, e teria então aqui estes dois zeros, quer dizer, aqui para y igual a 1 e para y igual a 8. Mas quer dizer, eu vou já retomar o x, né? Porque eu quero saber é o x, Então se y é igual a 1, retomando a mudança de variável, e se 2 levantado a 3x é igual a y, eu posso dizer que 2 levantado a 3x aqui é igual a 1, ou o mesmo 2 levantado a 3x é igual a 8. Quer dizer, o 1 posso dizer que é 2 elevado a 0, quer dizer, isto que é 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 0, ou 2 elevado a 3x, visto que o 8 é 2 ao cubo, então teria 2 ao cubo. Resolver igual agora os expoentes, né? Depois de ter aqui uma igualdade entre potências com a mesma base, ficaria então com 3x igual a 0, ou então com 3x igual a 3, o que aqui me dava x igual a 0 ou x igual a 1. O que, então, estes valores aqui
eu irei substituí-los, quer dizer, para este valor de y, para aqui, para este valor de y, eu terei que o x é igual a 0, e para este valor de y, eu terei que o x é igual a 1. Quer dizer, e agora eu quero que isto seja negativo. Repara, antes deste 0 é positiva, e entre os zeros é negativa, depois deste 0 é positiva. Eu quero o intervalo onde esta expressão de segundo grau é negativa, que seria aqui. Visto que os y são, neste intervalo, o y é sempre positivo, então está garantido aqui o domínio da mudança de variável, né? Porque a exponencial tem que ser sempre positiva, como este y varia entre 1 e 8, não há problema, mas reparem, uma alerta. Se vocês tiverem, imaginem que tinham isto, isto aqui dava menos 2 e aqui dava 3, isto tem y. E eu queria, aqui era positiva, né? Aqui era negativa e aqui era positiva. E eu queria saber, quer dizer, este intervalo, onde a expressão me daria então negativo. Reparem, a exponencial tem de ser positiva. Se vocês tivessem aqui y igual a menos 2, e por exemplo neste caso tivessem 2 levantado a 3x igual a menos 2, isto é uma equação impossível, porque a exponencial não pode ser negativa. Então neste caso, o intervalo de solução, atendendo a que y teria que ser positivo, eu teria que cortar por aqui, pelo 0. E então o meu intervalo, neste caso seria de 0 aberto, porque também não pode ser 0, apenas até 3. Okay? Isto é uma à parte, mas também não apareceu em nenhuma destas desigualdades. Mas se aparecer, terão que ter este cuidado. É que senão, asneira. Então, sendo assim, aqui não havia este problema. O que quer dizer que o meu intervalo de solução está aqui um bocado pesado, já está muito escrita. O meu intervalo de solução seria de x igual a 0 até x igual a 1. O conjunto de solução seria então um intervalo fechado de 0 a 1. Pronto, isto estaria então resolvido. Ficam aqui então as minhas sugestões para as tuas dúvidas. Cuidado mesmo com esta indicação aqui final, é extremamente importante. Okay? Esta noção, quando fazes a mudança de variável, a tua nova variável, se tiveres uma exponencial, né, tem que ser sempre positiva. Okay? Fica então aqui a sugestão, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.